Eu falei no discurso de posse, a gente tem um passivo financeiro que é enorme. A gente não sabe nem o tamanho dele, porque efetivamente não sabia. Tanta era a bagunça das nossas contas. Mas eu falei, nós temos um passivo ético e moral que é maior do que o financeiro. Acho que essa percepção de que a torcida estava machucada, magoada com aquela situação de descrédito total. Você abre o jornal, o Flamengo quer contratar um jogador tal, aí no dia seguinte vem um jogador tal. Quem? Eu? Não vou lá para não receber salário. Treinadores, fornecedores, financiadores. O Flamengo estava numa situação de total falta de credibilidade. Isso afeta a dignidade do torcedor. Então eu tenho certeza de que esse nosso discurso, de clamar assim, pela moralidade, pela austeridade, pela responsabilidade, encontrou ressonância. E aí as pessoas começaram a perceber que nós éramos pessoas sérias e que aquilo que a gente estava propondo tinha chance de dar certo. E uma coisa que eu sempre coloquei é que a gente não teria chegado a lugar nenhum se não fosse o apoio da torcida. Então, claro que alguns torcedores, alguns dirigentes também, alguns conselheiros, tem aquela coisa da impaciência, dizer não quero esperar, não dá para esperar. Mas a grande maioria comprou a nossa briga, do torcedor mesmo. Então, eu tive vários exemplos de torcedores que me estimularam a seguir nessa rota, mesmo a gente estando numa situação difícil. Ser presidente do Flamengo era realmente um objetivo seu na vida? Se não era esse o objetivo, como é que foi? Como aconteceu? Quando foi a primeira vez que você ouviu alguém dizer, Eduardo, se candidata à presidência do Flamengo? Não era o meu objetivo, nem passava pela minha cabeça, porque era uma coisa impossível. Eu era sócio do clube, era conselheiro do clube, porque todo sócio pode ser conselheiro, basta optar. E era um torcedor apaixonado de arquibancada, como sou até hoje, e participava da vida política do clube simplesmente votando. Mas não tinha a menor expectativa de vir a ser presidente do clube. E essa coisa aconteceu meio que por acaso, em talvez menos de 2 meses, eu saí de um torcedor apaixonado de arquibancada para a presidência do clube, sem nunca antes ter sido cartola, diretor, vice-presidente, nada disso. Foi aquela situação que vocês acompanharam, que tinha uma chapa formada por pessoas de fora do clube, que também nunca tinham sido dirigentes, mas que estavam incomodados com a situação do Flamengo, eram pessoas bem-sucedidas nas suas carreiras, e que resolveram montar uma chapa, e eu, como torcedor, conselheiro, e como eu conhecia algumas das pessoas da chapa, eu decidi apoiar. Eu vou votar nessa chapa. Depois, se eles quiserem alguma coisa comigo, que eu ajude, alguma coisa, tudo é possível, mas eu não tinha a menor expectativa de ser o presidente. Só que as pessoas que estavam colocadas lá como candidato a presidente e a vice, descobriu-se que eles não tinham as condições estatutárias requeridas. Você precisa ter... A principal restrição, você tem que ter 5 anos, tem que ser sócio proprietário com 5 anos de vida associativa ininterrupta. E aí, quando foram ver, o candidato a presidente era sócio, mas não tinha 5 anos de vida. Na época era o Valim Vasconcelos. Isso, porque ele era sócio já há algum tempo, mas em determinado momento ele parou de pagar e depois... Ele não cumpriu essa exigência, do estatuto. Depois ele se beneficiou de uma anistia, voltou a ser, mas olhar lá, ele não tinha os 5 anos. E o Rodolfo, ele não era nem sócio proprietário, ele era sócio honorário. Porque quando ele trabalhando na Petrobras, o Flamengo tinha patrocínio da Petrobras, ele ganhou um título honorífico e tal, mas isso não dá direitos políticos, E aí eles não podiam, e aí começaram a olhar do lado os outros membros da chapa, expoentes da chapa, e aí, eu também não posso, porque eu não sou sócio. Não, eu sou, mas eu sou há pouco tempo. E aí olharam lá, não tinha ninguém. Aí tinha Aí você não levantou o dedo, não? Falou, opa. Não, eu nem estava nessa conversa. Não.
Porque eu não participava Claro, sim, você sim. era das só articulações. um integrante de uma chapa, né? Não, eu era um apoiador. Era mais um, né? Era um apoiador da chapa e continuava sendo torcedor. Só que entre eles lá tinha um amigo meu do BNDES, né, que era bem mais jovem, né, e que estava lá, que também não tinha condições de se candidatar, mas que tinha acabado de virar sócio e tal. Mas estava lá ajudando, ele tinha um cara muito entusiasmado, aquele cara pau para toda a obra, né, ajudando a chapa, fazendo pesquisa e tudo. E ele, meu colega do BNDES, né, aí numa reunião dessa, falou, peraí, eu conheço um que tem, não tem 5, ele tem 30 anos de vida associativa ininterrupta, né, é executivo do BNDES, está quase se aposentando, né, comprou título de sócio proprietário para todos os filhos, é torcedor de arquibancada, não perde um jogo, então, né, e vamos perguntar se ele topa. Aí, quem é? Sou eu. Aí alguns me conheciam, inclusive, né? Aí toca o telefone. Aí eles foram lá, não, o Rafael, esse menino, me avisou e falou, não, eles vão bater um papo com você, e efetivamente foram lá no BNDES, né, e conversaram comigo, assim, no sentido de ver se eu aceitava ser o plano B, porque eles ainda tinham a expectativa da chapa ser confirmada. Porque isso tem muito político também, Sim, né? Tem sim. Né, e talvez se não tivesse tanta resistência política daqueles setores mais conservadores do clube, né, talvez a chapa tivesse passado. Mas tinha a possibilidade de não ser também. Aí foram me perguntar, vem cá, você toparia ser o plano B, se a chapa for impugnada? E eu estava numa situação, né, que eu tinha mais de 30 anos de BNDES e estava com a minha aposentadoria já marcada. E eu estava pensando o que eu vou fazer da minha vida. Eu adoro trabalhar no BNDES, né? Sempre gostei. Estou mais de 30 anos aqui, não gosto de ficar sem trabalhar, né? Não vou me aposentar para viajar, nem para jogar dominó na pracinha. Eu estava pensando o que eu ia fazer. De repente vou abrir um escritório e tal. E apareceu essa história, falou, não, você não quer ser... Vamos pegar ali o Flamengo só. Vem ser só presidente do Flamengo. Não quero jogar dominó na pracinha, então eu vou pegar ali esse furacão que é o Flamengo. E aí o Flamengo, gente, sempre foi a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família, né? Aí, de repente, eles vão me perguntar se eu quero ajudar o Flamengo. Eu falei, óbvio, né, que eu quero. Né? Falei, topo, ser o plano B, mas ainda sem aquela... Você não titubeou em momento algum. Não. Porque uma coisa é topar ajudar, outra coisa é ser o presidente. Porque era um grupo que se montava com muita força. Né? Era um grupo cercado de muita força, de poder de gestão. Isso, e era um grupo que não queria chegar para perder. Ele tinha que chegar para vencer, para justamente virar essa página. Então você seria o representante desse grupo. Isso, exatamente. E aí você não titubeou, em momento algum falou, deixa comigo. Eu já ia votar na chapa, né? Sim, e aí, de repente, né, melhor ainda que eu voto em mim mesmo, né? Mas então eu aceitei ser o plano B e ficamos aguardando a reunião do Conselho de Administração que ia confirmar ou impugnar a chapa azul. Né? E eu estava preparado para qualquer coisa. Né? Eu lembro que esse menino Rafael chegou e falou, se prepara porque quinta-feira de noite sua vida pode virar pelo avesso. E efetivamente virou, porque a chapa foi impugnada, na sexta de manhã eu já era o candidato a presidente da chapa. Então, né, respondendo a sua primeira pergunta, né, eu não tinha expectativa, não planejei, não era aquela coisa de que o sonho dourado da minha vida é ser presidente do meu clube. Nada, isso não foi, eu também acho isso uma idiotice, tá? Acho que você pode querer ajudar o clube e tudo, mas você se sentir realizado por ser presidente, né, isso, sinceramente, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu poderia até um dia me sentir realizado por ser um bom presidente, por fazer um bom trabalho, né? Mas tem gente que não, né, que quer chegar lá e esse é o principal objetivo. Depois o que vai fazer, tanto faz. Mas aí aconteceu isso, né? Final de outubro, eu era um funcionário do BNDES pré-aposentado, pensando o que ia fazer da vida e indo aos jogos já todo de arquibancada lá, com meus filhos, com meus amigos e tal.
e em janeiro, primeiro dia de janeiro, eu já estava sentado na cadeira. E como é que foi em casa, cara, com a família? Porque eu fico imaginando, pô, vamos Maracanã, vamos Maracanã. Aí tu vai com os filhos e tal, assiste ao jogo, comenta, pô, não dá, esse time não tá legal, tem que, pô, não dá mesmo, pai. Pô, seria tão importante se a gente tivesse um jogador melhor e tal. Aí você chega no dia seguinte e fala o quê? Como é que foi na hora de contar essa história pra família? Contar que vai virar vidraça, né? Contar isso. Vai virar vidraça. Porque assim, meu filho, você xinga o presidente do Flamengo, você vai xingando aqui há 2 meses? Agora vai parar de xingar, tá? Como é que foi em casa? Não, eu sempre tive, assim, respaldo total, apoio total da minha família, e eles acompanharam isso, essa situação que eu vivi. Não, mas a primeira vez que você falou, olha, tá surgindo uma possibilidade... Uma possibilidade, Não, claro que eles me deram apoio total, gostaram da ideia, né? Na época meus pais eram vivos também, né? Sempre alguns... Quando surgiu a notícia, então, que eu era candidato, alguns amigos ligaram para mim, você ficou maluco? Mas aí eu acho que aí vai o suporte. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa estrutura que deu início a essa virada no Flamengo, né? Porque o presidente do Flamengo ele não faz coisa sozinho. Né? Nada, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Depende muito dessa estrutura, desse grupo inicial que se formou. Depois a gente vai falar que tem toda a questão política. Você saiu de um total apoio para um racha, depois até uma demonização, né? De muitas pessoas desse mesmo grupo. Mas qual foi o grande mérito, na tua opinião, do trabalho do grupo assim que assumiu o Flamengo? Qual foi o grande... O que na tua opinião, foi o golpe de mestre assim, desse grupo assim que assumiu esse problema todo do Flamengo? O grupo estava fechado em cima dessa, vamos dizer, filosofia de fazer a coisa certa, né? De fazer uma administração responsável. Eu diria que a quase totalidade do grupo tinha uma experiência empresarial, seja na área pública, seja na área privada, muito grande. Né? Não tinha experiência dentro do futebol do clube, o que talvez fosse uma vantagem. Né? Então eles sabiam que tem determinadas coisas que não dá para fazer. Então estava todo mundo focado naquilo e focado também na necessidade de profissionalizar o clube. Porque o Flamengo até então nunca tinha tido um CEO. Né? Os vice-presidentes eram os executivos responsáveis. Você pegava o vice de finanças do Flamengo, era o cara que tocava o dia a dia das finanças do clube. Né? Você diria que em 2013 o Flamengo foi a primeira SAF do Brasil? Não é SAF, não. Não, SAF que eu digo no conceito profissional, no conceito de gestão? Profissionalismo, sim, mas eu sempre usei o termo assim, de que o Flamengo tem que ter a competência da melhor empresa privada e a transparência da melhor empresa pública. Para isso ele não precisa ser SAF. Até hoje eu sou contra a hipótese do Flamengo virar SAF. Eu falo SAF no conceito, não na maneira estrutural que ela se dá, mas no conceito... administração profissional. Saber administrar paixão, gestão, razão, paixão e razão. Isso. Tomar decisões com a razão e não com o fígado. É isso aí. Até porque eu acho que se você é efetivamente apaixonado, a paixão faz com que você... deixa a razão prevalecer. Exatamente porque você é apaixonado, mas não é burro, né? Você tem que fazer a razão prevalecer. Mas como é que era, por exemplo, assim, Flamengo perdeu um jogo, e aí a gente lembra de 2013, né? O Flamengo começa a se aproximar de um Z4 do Campeonato Brasileiro, uma possibilidade de um rebaixamento, fato que nunca aconteceu na história do Flamengo. O Flamengo é um dos poucos clubes do Brasil, né, que nunca foi rebaixado. Como é que era administrar essa paixão diante, né, de um resultado ruim? O que você tinha que ouvir no dia seguinte de um resultado ruim no teu gabinete? Tem que demitir o técnico, tem que contratar jogador, tem que se endividar mesmo, porque não pode cair. Como é que era isso no dia a dia? Na hora, sempre acontece, sempre vem uma situação de pessoas assim desesperadas que falam alguma coisa que de repente não estão achando e depois esquecem, né? Mas uma coisa que eu sempre me estimulou foi a torcida, né, comprando a nossa briga.
Então eu lembro uma vez, eu não me lembro qual foi o jogo, mas eu sei que eu estava muito chateado, a gente estava lá em 19º lugar, na zona do rebaixamento, tinha acabado de perder um jogo e eu cuspindo marimbondo na saída e tal, aí vem um torcedor para mim e fala, presidente, você está fazendo a coisa certa, é isso mesmo, né? Nós temos que recuperar a nossa credibilidade, no final vai dar tudo certo e tal. Uma pessoa que eu nunca tinha visto antes. Então, isso não tem preço, né? Isso é uma coisa assim, esse apoio da torcida não tem preço, né? As pessoas às vezes falam, não, você salvou o Flamengo, não salvei nada, não existe essa coisa de salvador da pátria, nem do clube, né? Eu tive assim, o privilégio de contar com uma equipe fantástica, né? Tanto dos vice-presidentes quanto dos profissionais, e a estrutura do Flamengo passou a ser profissional. Agora, mais do que tudo isso, eu tive o apoio da torcida. Mesmo que custasse o rebaixamento? Era uma possibilidade. A gente sabia que nós tínhamos condições de escapar do rebaixamento, como efetivamente escapamos. Mas até ganhamos a Copa do Brasil naquele ano, né?